isso é uma escolha dos pais e isso não pode, de forma alguma, ser imposto sem que haja uma lei determinando que essa vacinação seja obrigatória. E ainda que existisse uma lei determinando que esta vacinação fosse obrigatória, esta lei seria extremamente discutível, considerando a situação dessas vacinas que não foram suficientemente testadas, e nós temos, inclusive, documentalmente, o contrato da Pfizer, né, o item 5.5 do contrato da Pfizer com o Ministério da Saúde, fala expressamente que tais vacinas não foram suficientemente testadas. Então, ainda que houvesse uma lei determinando essa vacinação, essa lei seria assim, absurdamente discutível. Isso certamente teria que ser objeto de um amplo debate. Na verdade, na minha opinião, não precisaria nem ser tão debatido, porque, na minha opinião, é muito claro, tá? Está muito claro que essas vacinas elas não foram suficientemente testadas. Inclusive, eu vou ler aqui, para não dizer que eu estou tirando da minha cabeça, eu vou ler o item 5.5 do contrato do Ministério da Saúde com a Pfizer, que fala o seguinte, fala sobre o reconhecimento do comprador. O comprador, no caso, né, o governo brasileiro, né, que está comprando a vacina, o comprador reconhece que a vacina e os materiais relativos à vacina, seus componentes e materiais constitutivos estão sendo desenvolvidos rapidamente devido às circunstâncias de emergência da pandemia do Covid-19 e continuarão sendo estudados a vacina para o comprador, né, o governo, de acordo com este contrato. O comprador ainda reconhece que a eficácia e os efeitos a longo prazo da vacina ainda não são conhecidos e que pode haver efeitos adversos da vacina que não são conhecidos atualmente. Tá? Isso eu não estou tirando da minha cabeça, eu abri aqui, eu estou lendo ipsis literis, tá? Abre aspas para o item 5.5 do contrato do Ministério da Saúde com a empresa Pfizer para o fornecimento das vacinas. Então, aqui, o próprio contrato, qualquer pessoa pode digitar no Google, contrato Ministério da Saúde, Pfizer, vai aparecer lá o contrato, tá, do sistema SEI lá dentro do Ministério da Saúde. Você procure lá o item 5.5 que você vai ler exatamente isso que eu estou lendo aqui. Então, não estou tirando da minha cabeça, não é um achismo. Está dizendo aqui, vacinas desenvolvidas rapidamente devido às circunstâncias. Então, como é que se pode obrigar alguém a inocular vacinas desenvolvidas rapidamente devido às circunstâncias? E no próprio contrato diz, né, que ele reconhece que a eficácia e os efeitos a longo prazo não são conhecidos. Por quê? Porque não deu tempo ainda, o que é uma obviedade. Então, é evidente que não tem lei obrigando a fazer isto, e ainda que tivesse, esta lei seria absurdamente discutível, porque os efeitos não são conhecidos, e está claríssimo, não estou tirando da minha cabeça. Porque quando se falou nisso, se falou também que os pais são obrigados a vacinar as crianças por força do Programa Nacional de Imunização. Só que no Programa Nacional de Imunização, esta vacina da Pfizer ou da Coronavac ou qualquer outra ligada à Covid não está nesse programa de vacinação. Não é obrigatório. Não está. O que está é sarampo, não está. Toda aquela coisa, BCG, nem sei se existe ainda BCG. Quando eu era pequena tinha, agora não sei. Essas Ainda vacinas tá lá, infantis que a BCG, gente dá em sim. toda criança, poliomielite, não é? Para aqueles vários vírus e tal. Essas vacinas estão no Programa Nacional de Imunização. Essa do Covid não está. Então, ela não entra, ela teria que ter uma lei própria, né? Sim. O PNI, né, que é o Programa Nacional de Imunizações, foi um programa criado pela lei número 6.259 do ano de 75, ou seja, isso é da década de 70, esse Programa Nacional de Imunizações. E prevê lá no artigo 3º que
que existem vacinas que são obrigatórias e existem vacinas, né, a contrário do senso, que não são obrigatórias. Então, nem todas as vacinas existentes no Brasil são obrigatórias, né? Algumas são e algumas não são. Quais que são as vacinas obrigatórias? São aquelas previstas no PNI, nesse Programa Nacional de Imunizações previstos nessa lei. E onde estão essas vacinas infantis obrigatórias? Tá lá, você digita, qualquer pessoa pode ter acesso, você digita no Google lá, calendário vacinal obrigatório infantil. Você vai ver lá uma tabela com aquelas vacinas, né? BCG, hepatite B, tetravalente, pólio, febre amarela, etc, etc. Tem várias vacinas lá, né, listadas nessa tabela, e nessa tabela você não vai ver a vacina contra a Covid, né? Por motivos óbvios. É óbvio que ela não poderia ser inserida ainda, passou muito pouco tempo de experimentação para termos certeza dos seus resultados, das reações adversas e tudo mais. Então, é óbvio que ela não pode integrar, por enquanto, esse PNI. E lembrando aí ao pessoal que está assistindo a live, que quem é a autoridade competente para inserir vacinas no PNI? Então, muita gente fica aí discutindo, é o chefe da Anvisa, é a vigilância sanitária, tal. Enfim, não é. Está escrito lá bem claramente quem é que define a inserção dessas vacinas no PNI. E está lá no artigo 3º, também não estou tirando da minha cabeça, como sempre eu digo, de onde eu estou tirando a informação. A informação está no artigo 3º da Lei 6259 de 75, e a autoridade que define o ingresso de uma vacina no PNI é o ministro da Saúde. Fala lá que é o Ministério da Saúde. E, né, consequentemente, né, o chefe, quem responde pelo Ministério da Saúde, é o ministro da Saúde. Então, portanto, o ministro da Saúde é a autoridade encarregada de inserir ou não vacinas no PNI. Então, não adianta dizer, o juiz mandou tomar, o delegado mandou tomar, o conselheiro tutelar mandou tomar, o diretor da escola mandou tomar. Nenhuma dessas autoridades, juiz, diretor de escola, conselheiro tutelar, nem deputado pode fazer isso, porque a própria lei diz que quem vai definir quais vacinas são obrigatórias ou não é o ministro da Saúde. Então, não é o deputado por meio de uma lei. O deputado, por meio da lei, definiu que quem faria isto é o ministro da Saúde. Então, quem pode fazer isto é o ministro da Saúde. Não é o deputado, não é o conselheiro tutelar, não é o juiz. E quando você mandou colocar no Google, eu coloquei. E aparece assim, o Ministério da Saúde orienta a vacinação de crianças de acordo com o calendário do Programa Nacional de Imunização. As vacinas oferecem proteção para diversas doenças, como poliomielite, coqueluche, hepatite, tuberculose, pneumonia, meningite, febre amarela, sarampo, gripe, entre outras. Então, são essas vacinas que são obrigatórias, né? que são dadas nos postos de saúde ou nas clínicas particulares, né? Porque a pessoa também pode tomar na clínica particular. Pode dar na criança, né? Que eu digo. Rede privada ou rede pública. Mas não é assim, vai chegando e vai cada um mandando uma coisa, né? Agora, quando eu estava começando a falar que a gente ia fazer a live e esperando você entrar, alguém disse que o presidente Bolsonaro tinha falado nos Pingos nos Is. Eu vi um trecho dele falando nos Pingos nos Is, mas eu não vi esse trecho da vacina. Então, eu procurei aqui e ele diz o seguinte, ele disse no Twitter: a decisão do ministro Lewandowski reconhece a competência constitucional e legal do ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, de zelar pelos direitos e garantias das crianças. Essa decisão visa o cumprimento da nota técnica do Ministério da Saúde, aceita pelo STF, que recomenda de forma não obrigatória. Dessa forma, os governadores e prefeitos não poderão aplicar vacinas de forma obrigatória nas crianças, tampouco aplicar multas ou quaisquer outras sanções aos pais ou responsáveis. É isso mesmo? Essa é a nota do presidente Bolsonaro no Twitter. Essa nota, então... Me mandaram aqui saiu no Twitter. Eu não vi ainda. Me mandaram aqui do Bolsonaro no Twitter.
Certo. O próprio Sim, presidente sim, Bolsonaro é teria exatamente publicado isso. essa nota no Twitter. Faz sentido? Sim, concordo com a nota, faz total sentido. E o ECA, as pessoas se escoram no ECA, mas o ECA, ele não define, é uma lei que não define quais são essas vacinas, como nós já falamos, né? Quem define é o Ministério da Saúde, não é uma lei, né? Quem define é o Poder Executivo, por meio do Ministério da Saúde, e o ECA só fala que a vacina é obrigatória nos casos recomendados pelas autoridades sanitárias. Ponto. Isto é tudo que o ECA fala a respeito deste assunto. Então, muito terrorismo é feito a partir do que diz o ECA. O ECA só fala isso. É obrigatória a vacinação de crianças nos casos recomendados pelas autoridades sanitárias. Ponto. Só que quem é a autoridade sanitária que determina Pois quais são é. as vacinas É porque obrigatórias? tem a Ministro da Anvisa Saúde. falando que é para vacinar, né? Então a Anvisa confunde muito, não é? Porque durante todo esse Exatamente. tempo da pandemia, a figura da Anvisa apareceu muito fortemente, né? E como a Anvisa Sim. recomendou a vacinação, eu não sei se ela recomendou ou se ela autorizou. Aí o verbo que eles usaram eu também não Pois lembro. é, eu também não sei. Se eles autorizaram ou recomendaram. Eu acredito que eles tenham autorizado. Mas o fato é que, bom, de quem é a competência? Está lá, artigo 3º da Lei 6259/75 do Ministério da Saúde. Então, o ministro da Saúde decide, né? Ele pode até aproveitar, se fiar no que as autoridades da Anvisa decidiram. Mas isso aí é uma escolha, o poder discricionário do ministro da Saúde. Né? Não cabe à Anvisa, cabe ao ministro da Saúde. É. Então, A a Anvisa Anvisa é o autorizou, órgão ela inferior. indicou a autorização veio após uma análise técnica. Ela aprovou e permitiu o início da vacinação. Ela não recomendou, ela aprovou o início. Mas quem faz essa aprovação é o ministro da Saúde. A Anvisa ela pode até aprovar as vacinas, ela só não pode tornar obrigatórias. Ela pode aprovar, olha, tudo bem, passou aqui no nosso teste de qualidade, beleza, mas não pode obrigar ninguém. Essa é a diferença. Gostou do corte que você acabou de ver? Vale a pena conferir com certeza, né? Então vai conferir muitos outros cortes no canal de cortes Leda Nagli. É claro que a entrevista completa você vai conferir no YouTube Leda Nagli, canal Leda Nagli do YouTube, você não pode perder de jeito nenhum. Valeu, tô te esperando, hein? Vem nessa!